Mais uma semana começando e adivinha quem chegou para deixar sua segunda-feira ainda mais animada? É o Tecnotalk, tá no ar para a gente trocar ideias sobre tecnologia, criatividade e inovações. Você já sabe que tem sempre um papo bom por aqui. Essa semana vamos falar de tecnologia acessível para empresas de todos os tamanhos por meio de plataformas digitais. Isso significa que essa conversa é para você, empreendedor, que vai descobrir o quanto a tecnologia pode ser mais acessível, muito mais ainda do que você imagina. Vem boas dicas por aí, eu garanto, fica ligado. Mas antes eu quero agradecer a Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis, exatamente na área de tecnologia, inovação, criatividade e vários outros segmentos também. Vai lá no site senpou.com.br ou então você pode pegar seu celular, QR Code está aparecendo na sua tela e já te joga para lá. Vamos falar então de tecnologia acessível para todos os negócios, porque se tem uma coisa que a gente já sabe por aqui é que não dá para ficar no mundo analógico, abrir mão de tudo que o digital nos proporciona. Muitos empreendedores ainda se perguntam sobre como transformar suas empresas em negócios mais conectados. É exatamente isso que vamos conversar com a nossa dupla de entrevistados hoje. Antes de apresentar meus convidados, quero saber se você já se inscreveu aqui no Tecnotalk, se já curtiu esse vídeo ou os outros todos que estão lá. Então deixa seu like pra gente, por favor. Ele é muito importante para o canal continuar trazendo novidades. Se você já está inscrito por aqui, ativa aquele sininho de notificações para não perder mais nada. Afinal, nossa equipe está sempre pensando em produzir o melhor conteúdo para você que está ligado na gente. Vamos lá! Hoje eu estou com o Lucas Mendes Ribeiro e com o Bruno Banac. Esses dois são experts em automação, além de estratégia e gestão de comunidades. Eles deixam o seu negócio mais conectado. O Lucas é economista de formação e tem especialização em Software Product Management. Ele vai explicar tudo para vocês. Ele é o criador e CEO da Nichos, uma plataforma de gestão de comunidades profissionais que ajuda empresas a criar um ambiente online para interação com clientes e seguidores. O Bruno Banac, além de também ser economista, é fundador da Gestor com J, uma plataforma que permite a customização de aplicativos para empresas, e ele também vai contar para a gente como isso funciona. Muito obrigada, é um prazer ter vocês dois aqui com a gente. Vamos lá, quero começar direto com o que vocês fazem, que é essa questão das plataformas digitais. Quando a gente fala em tecnologia através de plataformas digitais, de que tipo de serviço nós estamos falando e como isso pode, de fato, beneficiar quem está aqui nos acompanhando? Vocês escolhem quem começa. Legal, prazer estar aqui, Bruno, Cris. Acho que plataformas hoje acabam facilitando muito a vida das empresas, principalmente no momento em que a gente não precisa necessariamente estar desenvolvendo as plataformas, a gente não precisa mais estar fazendo tudo dentro de casa, como a gente chama, e utilizando plataformas que são no-code, low-code. Vou explicar mais pra frente esses termos tem que mais traduzir tudo pra complexos, gente. mas que na prática você não precisa de uma equipe inteira de desenvolvimento, até porque a gente sabe que desenvolvedor tá caro hoje em dia, a gente sabe os salários, a demanda por isso tudo, mas a gente consegue desenvolver inovação com plataformas a um baixo custo e sem precisar de muito tempo para isso. Então acredito que as plataformas vêm muito nesse sentido para agregar essas funcionalidades e facilitar a vida das empresas. Bom, vamos ouvir o Bruno, daqui a pouco vocês explicam o que é no-code, low-code. Tem muita gente aqui que ainda não está familiarizado com esses termos. É um prazer também estar aqui e eu queria, adicionalmente ao que ele falou, também trazer a ideia de a plataforma é um superpoder para aquela pessoa que está dentro da empresa ou para o empreendedor, né, para aquele líder de times e tudo mais, justamente porque ele vai te dar acesso a coisas que você antes precisava fazer um curso ou ser formado em algo, né? Então você tem ferramentas que vão te transformar num programador, que vão te transformar num designer, que vão te transformar num especialista de marketing, assim por diante, e que hoje é uma realidade, né? Então a gente não precisa mais ficar apegado só ao que você se formou num passado, ou naquilo que você tem de conhecimento em planilhas, ou naquilo que você tem dentro da sua área, né? Então, por que não a pessoa da RH não pode também ser um programador amanhã, né? E não daqui 5 anos. E não é um bicho de 7 cabeças Não, é um isso. bicho de 7 cabeças. E acho que a beleza tá exatamente nesse detalhe,
Porque aquela pessoa que antes era considerada, vamos dizer assim, como não analítica, né? Ou até a pessoa que às vezes é muito forte em soft skills, por exemplo, Que são as agora, nossas habilidades comportamentais. exatamente, agora ela ganha o superpoder do analítico e ela consegue, no fim, até trazer uma solução melhor para aquele contexto, para o dia a dia dela e assim por diante. Então, é uma forma de justamente expandir aquilo que a pessoa já sabe fazer, só que agora de uma forma mais automática, de uma forma mais flexível, né? Não é porque você tem agora um sistema A que você tem que usar aquele sistema A para sempre, mas ele vai se adaptando com você, como a gente se adapta no dia a dia para várias outras situações também, né? E a diferença nesse momento é aquilo que você disse, Lucas, a pessoa não precisa criar sua própria plataforma. E Exato. explica pra gente o que é no code e low code, eu vou te cobrar, tá? Com certeza. Adicionalmente ao que o Bruno comentou, teve uma mudança até na terminologia utilizada por programador. Hoje é o desenvolvedor, porque de certa forma ele traz soluções, ele vai estar desenvolvendo e independente do formato, da tecnologia agnóstica, né? A gente não olha para a tecnologia como provedor daquela solução, e sim qual tecnologia vai nos ajudar de uma maneira geral. Então, acredito que a plataforma, hoje as plataformas elas estão vindo nesse formato de plug and play, né? Que seria você simplesmente tirar de um lugar, colocar outro, colocar várias ferramentas integradas, que a gente chama, né? Via API, vários termos técnicos, mas que na prática qualquer pessoa consegue fazer. E é por isso que a gente chama de no code ou low code, que na prática é uma baixa necessidade de colocar a mão no código de fato, né? Isso já ficou um pouquinho mais para trás e a gente deixa mais o desenvolvedor focado em atividades um pouco mais estratégicas, desenvolvendo soluções mesmo. Então esse é o no e o low code. Bruno, vamos lá. Em quais pontos os empresários, empreendedores que estão aqui nos ouvindo precisam estar atentos nesse momento para fazer esse negócio dentro do negócio deles no universo digital? O que é mais importante? O que tem que focar? Eu acho que você tem que focar sempre onde você vê que tem trabalho manual, né? Então, se você gasta muito tempo em e-mails, se você gasta muito tempo no WhatsApp respondendo fornecedor, cliente, se você ainda tá com aquela planilha que você tem que todo final da semana fazer uma revisão ou a versão 15 daquela planilha, versus o mundo ideal, que é o quê? O dado tá no seu celular no momento que você precisa, você conseguir que automaticamente aquele e-mail seja enviado, que automaticamente, por exemplo, um pedido seja classificado, né? Então, o no-code, que é essa habilidade de você criar coisas sem ser um programador, e até uma colocação que a gente traz é tirar um pouco da palavra programador e desenvolvedor, porque é intimidadora, para um É. construtor. Então, o empreendedor, no fim do dia, o que que ele é? Ele é um grande construtor da empresa dele. E o no-code é mais uma ferramenta para que ele continue construindo, né, dentro da própria empresa, esse ferramental. Então, você viu uma oportunidade de ser mais eficiente, ou se pegou ali respondendo muito e-mail, se pegou ali fazendo a mesma atividade num WhatsApp, ou numa planilha que nunca tá finalizada, né, ou sempre tem algum erro, você consegue transformar aquilo agora em algo que era, às vezes, um consumidor de tempo para algo que vai te dar muito mais tempo lá na Você frente. ganha produtividade. Exato, produtividade e menos erros e mais profissionalismo. Então, uma coisa muito importante do no-code é, em vez de eu mandar para o meu cliente preencher essa planilha aí que eu tenho que ver, analisar as suas características e tal, agora você pode ter um aplicativo com a sua marca, você já pode ter uma automação que logo depois que ele preenche, automaticamente quem poderia classificar se ele é um bom cliente ou não é uma inteligência artificial, por exemplo. Então, o no-code e a inteligência artificial andam muito juntas, por quê? Porque é a humanização da tecnologia. Então, agora, antes, o que a gente tinha que fazer? O humano tinha que aprender a linguagem de máquina, né? Então, você tinha que ser um programador e aí sim você conseguia fazer algo. Agora não, a máquina que tem que se adaptar para aquilo que o humano está fazendo. Então, essas ferramentas no-code, inteligência artificial, o que faz é dar essa habilidade dentro de um contexto de eficiência, né? Então, como que eu trago para minha empresa ou para o meu time superpoderes, né? Então, por isso que é muito importante, né, estar aí antenado, né, escutar os podcasts e ficar vendo o que tem de novo no mercado, porque há uma diferença muito grande das ferramentas disponíveis hoje e 5 anos atrás. E vai ter uma diferença muito grande de hoje para daqui a 1 ano. Então, a dica é ficar de olho no que está fazendo repetitivamente, né? E também ficar sempre atento ao que está sendo lançado, né?
Então, vamos trazer mais para a realidade de quem não domina ainda muito isso tudo que vocês estão falando. De que forma o serviço de vocês, o que vocês oferecem, ajuda as pessoas? De maneira prática. Quero que os dois respondam. Vamos começar pelo Lucas. Legal, maravilha. A Nichos é uma plataforma de gestão de comunidades. Então a gente permite que empresas, até criadores de conteúdos, consigam criar essa comunidade para facilitar no dia a dia, nos seus processos. Então cada nicho, comunidade é um termo muito cross, digamos assim, vai ter necessidade especial. Por isso nosso nome Nichos. Empresas utilizam muito a comunidade em prol do desenvolvimento de produtos, melhorias e feedbacks, sugestões. Então a gente fornece esse ambiente. Em vez de ela precisar construir um chat, construir N integrações com as suas ferramentas internas, a gente faz um software ali que dá essa plataforma pronta e com a cara da empresa, que é o que ela está buscando hoje. As empresas não querem mais estar associadas a determinadas marcas, querem ter a sua própria plataforma. E quando a gente pega outros segmentos, outros nichos, a gente tem, por exemplo, criadores de conteúdo que utilizam ali para entregar conteúdo de fato dentro do seu ambiente, dentro da sua casa digital, digamos assim, e com a sua marca. Então, acho que eu tenho clientes que utilizam, por exemplo, para programas de inovação. Então, utilizam a plataforma para trazer os seus clientes e desenvolver novos produtos, mas eu também tenho esses clientes que utilizam mais na ponta para fornecer conteúdo exclusivo, fazer uma assinatura, por exemplo. A comunidade é bem cross, tá? Então, acho que é dessa forma que a gente ajuda as empresas e os criadores de conteúdo. De qualquer maneira, quer dizer, a empresa, a equipe que tem que ficar alimentando aquela plataforma. Exatamente, com certeza. A gente Porque você falou, vocês entregam pronto, vocês fazem lá o software, vocês entregam aquilo pronto, mas evidentemente tem que ser alimentado pela equipe que trabalha com aquilo. Com certeza, com certeza. Aí a gente entrega todo o framework, a gente entrega toda a capa ali da plataforma que eles vão precisar. Aí eles vão plugando lá as funcionalidades que eles querem, né? Chat, quero aqui ter um feed, quero ter uma área de cursos e por aí vai. E na prática... Pode até vender cursos pela plataforma, por exemplo. Pode vender cursos, pode vender assinaturas, mas também tem empresas que usam para fins internos e, por exemplo, para educar os colaboradores, para criar programas de engajamento. A gente tem gamificação também, por exemplo. Então, ela é uma plataforma multifuncional e você consegue ter o ambiente pronto em poucos minutos, tá? Bruno, gestor. Explica pra gente. Gestor com J. Exato. Pra quem quiser ir atrás, procurar. E o que a gente faz é ajudar, né, esse empreendedor a criar esse aplicativo interno, né, em vez de você fazer esse trabalho manual. Então, um exemplo muito legal são times de RH, né? Então, uma das coisas que a gente deixa de fazer, às vezes, é traquear algumas métricas porque o dado está bagunçado. Então, tradicionalmente, o que você tem no RH? Uma planilha de Excel, e e-mails e o WhatsApp, às vezes num processo seletivo ou na gestão das pessoas dentro da empresa, né? Então a gente tem exemplos de clientes que o que eles criam é um aplicativo do RH, onde eles conseguem receber currículos de pessoas. Esse currículo tem fases onde ele é acompanhado automaticamente. Então, se a pessoa foi aceita, ela recebe um e-mail, o time é avisado automaticamente. E aí, depois que aceita a pessoa, tem um acompanhamento de cada membro desse time, com as variáveis, não só das habilidades, mas também, às vezes, demográficas ou de inclusão e tudo mais. Então, o que o RH consegue fazer com isso é criar um painel em tempo real para saber como que eu estou em questão de diversidade, como que eu estou em questão de eficiência do meu processo seletivo, que é coisa que, assim, você sempre deixa para depois e acaba não fazendo porque está no trabalho manual ou uma vez no ano você faz. Então, você dá o superpoder do RH do quê? O chefe pergunta, às vezes, lá pro time do RH, como que a gente tá com relação à diversidade? O RH consegue responder na hora, ó, 23% tanto, 15% tanto, e a gente já tá com algumas automações aqui para tentar facilitar essa classificação dos currículos e tudo mais. Então, você consegue trazer, né, um trabalho que antes era muito manual, ou que até funcionava e tal, agora para uma escala de um produto digital, sem que você seja um programador e tudo mais. Então, as próprias áreas de RH que conseguem ter esse olhar mais específico daquele problema, versus, às vezes, se você passa para um programador, que ele vai executar a tarefa que você deu, né? Mas aí ele não vai, às vezes, se atentar a questões de diversidade ou de outras dores que o RH possa ter durante o processo em questão de automação e assim por diante, né? Então, você vai criando esses aplicativos
dentro da empresa de acordo com a necessidade de cada time, né? E tanto há nichos, aí também para as pessoas que quiserem ir atrás, é nichos com 2 Os, ou Exato, 2 exato. os, como fala aqui em São Paulo. Tanto a nichos quanto a gestor, elas são produtos digitais para qualquer tamanho de negócio? Não importa se você é muito pequeno ou se você é muito grande? Com certeza, a gente está trabalhando com empresas ainda em estágio de contrato, então talvez não valha comentar, mas com comunidades de 100 a 200 mil pessoas. Então, essas comunidades vão, de certa forma, trazer De todo 100 pessoas a 200 mil pessoas, é isso? Exatamente, Ah, exatamente. Então a gente tem comunidades muito pequenas, grupos de investidores, por exemplo, precisam de uma comunidade, precisam de um ambiente digital, mas comunidades de empresas também que têm um mar de clientes e que precisa trazer esses clientes para perto e se aproximar, criar relacionamento, obter feedbacks. Então, acredito que ficar apenas nas redes sociais, apenas dependendo do algoritmo das redes para entregar o seu próprio conteúdo, é deixar ali no quintal um ouro que tá ali disponível, né. e no caso de vocês, também para todos os tamanhos de negócio? Para todos os tamanhos de negócio, então a gente tem desde clientes que é uma pessoa só, que é o próprio empreendedor, né, que é o one man show, né, ele faz um pouquinho de tudo ali. E isso é legal porque ele consegue automatizar muitas coisas, às vezes, em vez de precisar de um time bem no começo, né. E a gente também trabalha com grandes empresas, como a Rumo, Nestlé e assim por diante, que aí tem 5, 10 mil pessoas utilizando. O que muda é a escala daquele aplicativo que você criou, né. Então o número de aplicativos, a complexidade deles e assim por diante. Mas você consegue, né, criar uma coisa interessante até, né, sobre o low code e no code. No passado tinha essa ideia de assim, é só pra gente fazer um exemplo, é só para um MVP, né, pra gente fazer um teste aqui interno. Então hoje não, ela já é um meio de você criar coisas em escala para as empresas de verdade, é o produto final delas, né. Então você consegue aí ir muito longe, né, com esse tipo de ferramenta também. É fácil de usar? É fácil de usar, é óbvio que você precisa entender o que você gostaria de resolver, né, então, qual que seria a solução ideal para o meu problema? E aí sim, você vai lá e constrói, né, a comunidade, o aplicativo que você gostaria de construir. Mas hoje ainda precisa ter um pouquinho de treinamento da ferramenta, né, para você entender quando que acontece uma automação, quando que eu vou aqui colocar um indicador, né, e assim por diante. E uma coisa que vai quebrar bastante essa barreira inicial, cada vez vem reduzindo mais, é a própria inteligência artificial, né? Porque aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar num ponto onde você pergunta lá para a plataforma, ó, gostaria de criar um aplicativo de estoques para sapatos que também leva em consideração o fornecedor, os clientes, assim por diante, e ele automaticamente cria uma versão desse aplicativo para você. O visual, as automações, como que o dado tem que estar organizado e assim por diante. Então, a gente está muito próximo dessa realidade, e ali, se ele já criou algo que é útil para você, é isso, agora é só usar. Só que é personalizado para o teu contexto. Não é que você pegou lá um aplicativo de estoque qualquer, né, ou sem aquele teu pedido especial que faz a diferença para você no dia a dia, né. E é interessante porque a gente Também quero saber se é fácil de usar nichos, é tá? super fácil, em 10 minutos a gente monta, mas é interessante esse ponto que o Bruno tá trazendo, que é cada vez mais a gente tá atingindo um grau alto de customização, com um nível alto de automação, de forma que o teu trabalho fique relativamente fácil, né, na construção. Então a gente consegue estar proporcionando esse ambiente customizado para o cliente, sem necessariamente precisar estar lá horas e horas criando projetos e briefings para fazer aquilo acontecer, né. Mas ainda tem gente que acredita que o uso dessas plataformas digitais acaba servindo para tirar o cliente do comércio físico? Vocês ainda veem isso? Olha, eu acredito que a pandemia veio para trazer um choque, no meu ver, assim, em como as pessoas enxergam o digital, tá? E depois disso, deu um boom, pelo menos em plataformas digitais, e como que isso estava sendo visto pelas empresas. Então, eu não acredito que substitui, mas eu acredito que complementa muito. É um novo canal. Hoje existe o termo, né, o omnichannel, né, que é você estar ali em vários Vários pontos, canais. exato, vários pontos de contato com o cliente, e, e o presencial é um deles, mas você fazer a sua venda, você realizar ali o seu ponto de contato
e não olhar mais para esse cliente, esse usuário, depois de um mês, você perde toda essa conexão. Então, de certa forma, a gente ajuda também nisso, né? Você trazer o cliente para perto, falar, olha, nós estamos aqui, nosso propósito é esse, nosso dia a dia é esse. A gente tem empresas que mostram o dia a dia deles para os clientes dentro das comunidades, porque de certa forma gera essa conexão, né, com a marca e com o propósito da empresa, que é uma coisa que Aumenta até a fidelização, né? com Você deixa aquele certeza, cliente mais fiel à sua marca. com certeza. Então acredito que só tem a agregar e não a substituir, tá? Bruno, o que que você acha para as pessoas que ainda imaginam que seja uma substituição? Você concorda com o Lucas? Não é, são coisas que agregam. Agregam e ainda naquela linha de dar superpoderes, né? Então a gente trabalha muito nessa questão do, às vezes, um vendedor presencial e tudo mais, ele conseguir ter a informação na palma da mão, né? No próprio celular, versus aquele vendedor que às vezes vai te encontrar, às vezes pela segunda vez e não lembra teu nome, ou não sabe o que você comprou antes. Agora ele já tem, ele consegue vender mais, por quê? Porque ele tem um contexto, sabe que aquela pessoa gosta e assim por diante, né? Então, o presencial ele vai continuar existindo e ele vai, acho que cada vez mais melhorar com o que já existe em termos de tecnologia e vai deixar a gente até um pouco mais livre do digital, né? O digital ele se autodestrói de certa forma e nos dá mais tempo para pro presencial, né? Seja para o comércio em si, né? Seja para você ir numa loja verificar alguma coisa, ou seja para outras atividades que você tem ali, né? Que precisam de você presencialmente também. De certa forma, essas plataformas todas, plataforma, aplicativo, elas ajudam a democratizar o acesso aos clientes. Vocês concordam comigo? E indo Com certeza. além, gostaria de ouvir de vocês, acho que o Bruno já falou um pouco disso, mas quero aprofundar. Na opinião de vocês, essas plataformas, aplicativos, são um meio ou já são um fim para os negócios? Ou as duas coisas? Eu acredito que vai ser sempre um meio, tá? Tecnologia vai acabar sendo sempre um meio, mas vai estar mais próximo ou um pouco, desculpa, não tão próximo assim do fim. O que que significa isso? Por exemplo, o mercado de criadores de conteúdo, ele está muito próximo ali da plataforma porque ele precisa estar entregando conteúdo na ponta. Então a plataforma ela vem para facilitar e tem muitos pontos de contato. Um estabelecimento, uma marca, uma empresa que trabalha no meio do físico, ele vai ter outros desafios. E aí a plataforma vem ali para agregar no meio do caminho e criar esses pontos de contato, criar um entendimento de quem é esse cliente. eh, mas eu gosto muito dessa palavra de democratização, porque se o cliente é meu, por que que eu dependo do algoritmo para estar entregando esse conteúdo para o meu cliente? A gente não se pergunta isso, né? Então, um dos desafios que a gente vem ajudando a resolver é isso. Poxa, você conquistou os teus clientes, você sabe que tem uma margem ali de clientes engajados que estão à disposição e querendo se envolver com a sua empresa, mas de certa forma você depende das plataformas para conseguir acessar e conseguir se comunicar com eles. Então, acredito que as plataformas vêm muito assim para ajudar nessa democratização, sim, tá? Bruno. A tecnologia, sim, é um meio, né? Ela é um capacitador, né? É o que vai dar essa possibilidade das pessoas fazerem mais sempre, né? E a mágica da democratização vai ser cada vez mais forte nos próximos anos, né? Então, o movimento no code, que é uma pessoa que não programa, vira um programador. A inteligência artificial, uma pessoa que eh, não sabe vários outros assuntos, às vezes até, claro, tem umas discussões grandes sobre isso, sobre direito, até medicina e tudo mais. Você vai ganhando poderes e a tecnologia é esse meio que nos dá esses poderes, né? Essas habilidades de a gente conseguir evoluir. Então, como meio, né, como a gente como ferramenta, né, o nosso fim, obviamente, a nossa tecnologia é o nosso próprio fim, mas a gente é o meio de outras para outras empresas fazer isso. É como que a gente deixa esse meio mais invisível possível, Perfeito. sempre, né? Porque se você percebe a tecnologia, ela provavelmente não é muito boa, né? Se ela te dá trabalho, se ela te dá dor de cabeça, ela não é tão boa. Mas se ela é invisível, qual que é a mágica, né, de um chat GPT, por exemplo? Você faz uma pergunta como se faria uma pergunta para um amigo, alguma coisa assim. Você não tem que saber como ele funciona, né? Ou ter um treinamento, fazer um curso de GPT para poder fazer uma pergunta. Não. Ele é, de certa forma, um pouco mais invisível do que você passar por várias etapas no aplicativo, né? Então, o nosso papel é como que a gente deixa a tecnologia mais invisível para que a gente aumente a parte humana de tudo que acontece, né?
Diante disso, Lucas já falou um pouco dessa questão, mas a pandemia foi algo disruptivo quando a gente olha para o mercado de tecnologia. Tudo mudou, e a partir desse momento, eu entendo o que você diz de deixar invisível, mas a tecnologia passou a ser muito visível durante a pandemia. E agora é um caminho aí, claro, de usar cada vez mais, mas tentando deixar aquele invisível, porque eu concordo com você. Quando é muito evidente que tá ali, significa que você tem uma dor em relação àquela questão. Certeza. E eu peguei ali o começo ali na minha transição de carreira, da empresa que eu estava, era uma empresa grande, corporativa de tecnologia, e todo mundo sofreu muito o impacto da transição do home office, né? É. Então eu vim para trabalhar no presencial, e aí daqui a pouco tava todo mundo correndo atrás. E assim, todas as empresas que não tinham esse contato passaram a buscar de alguma maneira estar digitalizadas, né? Não só para venda, também para uso interno, né, também quem não tinha uma ferramenta de comunicação interna, quem não tinha fluxos bem elaborados de RH, bem elaborados sofreu pra caramba. Então, nessa transição que as pessoas: "Opa, isso aqui veio para ajudar". Quando aconteceu, a minha percepção é que eles não quiseram mais voltar a estaca zero, acho que não houve essa volta, então a gente avançou e agora o pessoal beleza, tem algumas coisas que tudo bem a gente fazer um contato presencial, às vezes ir lá ver o colaborador, mas é o híbrido, né, o tal do híbrido que está favorecendo muito as empresas. Então, você tem pontos de contato, mas para aquilo que você consegue desenvolver, no digital, desenvolve, às vezes ganha mais agilidade, ganha mais praticidade e um custo muito menor. Então acho que a pandemia veio, assim, para dar esse choque e mudou totalmente a curva no meu entendimento, tá. Bruno, concorda? Concordo, e acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração com relação à pandemia em si é que imagine uma pandemia sem internet. Ia ter sido muito mais desemprego, muito mais caos, uma recessão que a gente ia estar com um problema muito maior para resolver, né. Então, obviamente tem um efeito colateral de, às vezes, uma super digitalização, né, o problema é que foi muito rápido talvez, né, e quando isso acontece, você acaba excluindo algumas pessoas do processo, né, que é sempre um problema. Mas eu acho que com a tecnologia também é a forma de resolver esse mesmo problema, né. Então ela é a que gera o problema, né, mas é ela que também resolve. Então, essas novas ferramentas que a gente tem, uma das características, ao meu ver, que eu mais gosto é a inclusão. É você não ter que, que nem eu comentei, ser uma pessoa super analítica, super inteligente, né, você tem outras habilidades que agora essas tecnologias conseguem te dar uma fonte de renda, né. Se você é um programador sem programar hoje em dia, então por que que você já não vende um projeto para alguém? Por que que você não vai numa empresa e tenta entender como funciona lá, né, para resolver algum problema dela e tudo mais? Então, a tecnologia, ela sempre participou da história do homem, né, em diversas situações, mas agora vendo com esse novo olhar de pandemia, né, que foi alguma coisa que acelerou muito, a gente talvez agora tenha que usar a tecnologia também para desacelerar, né. Então, são formas que a gente tem que entender como aplicar ela também versus banir. Uhum. Porque banir, você gera o oposto, você gera mais, pessoas excluídas daquilo. Porque você bane de um lado, você concentra do outro. Então você baniu, alguém tá com zero e alguém tá com 2 vezes mais agora, né. Então como que a gente dilui isso de certa forma, traz esse processo da melhor forma possível. E não adianta, porque já tá aí, já existe, não adianta a gente fugir, né. Muita gente fica com medo dessa questão do ChatGPT ou todas as inteligências artificiais generativas, a gente acaba falando muito do ChatGPT, que foi o que se disseminou mais, mas estamos vendo muitas outras aí que já existem, que estão surgindo, tem que aprender a utilizar aquilo, não tem jeito, não adianta: "Ah, isso aqui vai roubar meu emprego". Não, tem toda a questão das soft skills, das habilidades comportamentais que vão fazer toda a diferença e aquilo vai te dar produtividade. Mas não adianta fugir, concordo com você plenamente. Fala, Lucas, desculpa que eu te Não, eu interrompi. ia comentar que, assim, muito bom esse tópico aqui que o Bruno trouxe também, que é de certa forma, a gente tem que ver o como a tecnologia pode, de alguma maneira, se não bem utilizada, desfavorecer ali o dia a dia das pessoas, a saúde mental das pessoas e por aí vai. Eh, eu tenho um caso engraçado de uma cliente que falou pra mim, eu falei: "Luca", eu perguntei pra essa cliente o que que ela mais gostava no aplicativo e eu esperava que ela me comentasse um monte de coisas, assim, da usabilidade e tal. E ela falou: "Lucas, a plataforma de você é uma plataforma que não me dá ansiedade".
Olha Olha. só. Por quê? Porque, eu vou lá e eu vejo quando eu quero. Eu não tenho o algoritmo batendo em cima de mim dizendo: "Olha, você está, tá perdendo algo, né, você está perdendo um conteúdo ou alguém está comentando alguma coisa lá que é importante e que na prática não era tão importante assim", mas que as redes sociais acabam, trazendo isso de uma maneira muito, forte, porque é a forma de monetização É. deles é o jogo da atenção, né. Então a gente tenta não jogar esse jogo, esse mesmo jogo, de uma maneira desconstrutiva. A gente trabalha sim com o engajamento dos usuários, trabalha sim com o engajamento dos clientes, mas a gente toma esse certo cuidado para não ultrapassar essa linha e acabar indo para o mesmo lado, que é o lado dessa atenção, desse vício e por aí vai, das redes sociais, né? É interessante isso, né, não causar ansiedade. Hoje em dia tudo que a gente entra em relação, né, rede social, tecnologia em geral, acaba causando algum tipo de ansiedade, que seja FOMO, né, Fear of Missing Out, você tem medo de: "Tô perdendo alguma coisa, preciso entrar ali pra ver o que eu tô perdendo". Nosso tempo acabou, uma delícia de conversa, eu adorei, mas pra terminar queria jogar um pouco pra frente. Vamos jogar pra um futuro próximo. Quais são os movimentos que vocês 2 enxergam como fundamentais pra quem quer alavancar o seu negócio? Né, já falamos aqui, é impossível a pessoa não entrar no digital. Não, perfeito. Eu acho que ficaria muito atento ao que vem de ferramenta nova, especialmente com relação à inteligência artificial, né? Seja se você quer começar uma empresa, seja você quer expandir para outras áreas, criar novos produtos. Então, o que eu recomendaria é escute, né, podcasts, vá atrás de conteúdo que te ajude a pelo menos conhecer as possibilidades de ferramentas e aí entenda como aquela ferramenta pode ser o teu melhor amigo ali, né. Então como que você consegue autocrescer, né, com essas ferramentas, né. Então, vai ter uma mudança muito grande no próximo ano, né, nos próximos 12 meses, vai ser muito rápido, e quem estiver mais atento vai conseguir ganhar da concorrência, vai conseguir economizar, vai conseguir crescer, né, usando essas ferramentas que a gente tem agora aí disponíveis e cada vez mais novas ferramentas também. É, ficar de olho pra sair na frente também, Com né, certeza. É Lucas? interessante esse ponto, porque a gente quando fala em tendência também, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê que muitas empresas de software, plataformas, elas vinham com esse intuito de: "Putz, eu vou tentar trazer o máximo de funcionalidades ali que agreguem, a vida da empresa", né. Depois isso mudou para um formato mais plug and play, como eu falei, que é esse formato de, a gente não precisa necessariamente ter tudo, mas a gente pode plugar em tudo, né. E hoje o que eu acho que vai estar acontecendo nos próximos anos isso que eu comentei um pouco, da gente conseguir dar essa liberdade para o usuário, né, dar a liberdade para a empresa criar, construir o que ela quiser, e se você estiver de fato atento às plataformas, às tendências, ao que está acontecendo, eu acho que você consegue surfar as melhores ondas aí da inovação. Que assim seja, né. Muito obrigada, prazer enorme Prazer todo meu. receber Eu vocês, agradeço. obrigada mesmo. Eu agradeço muito aqui, Bruno e o Lucas. Nosso Tecnotalk de hoje está chegando ao fim. Nossa conversa passou super rápido. Eu sempre acho que o tempo voa, poderia ficar muito mais tempo, mas vocês já sabem. Se interessaram, vai lá, Gestor com J, Nichos com 2 Os, e vamos ver melhor ainda o que eles fazem. Já trouxeram muita informação, muita troca legal aqui pra gente. Queria deixar um obrigado especial, claro, para você que ficou conosco até o fim. Aproveitar esse restinho de vídeo para lembrar quem está assistindo, se inscreva no nosso canal, deixa um like pra gente e, claro, ativa as notificações de conteúdo novo, porque em breve tem mais novidades por aqui. No Tecnotalk você encontra conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes, transformação. Já tem muito vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo. Deixo mais uma vez um beijão para vocês. Ótima semana. Muito obrigada. Até semana que vem.